Então, rapaziada, como nós vimos, ações representam a menor porção do patrimônio de uma empresa, ou seja, a ação é a divisão que você pode fazer em cima do capital social. Dentro disso, como eu já falei no outro bloco, no bloco anterior, só como a título de introdução, nós temos ações ordinárias e nós temos ações preferenciais. Fecha na tela aí, ó. Ações ordinárias com direito a voto na Assembleia de Acionistas. Ou seja, são ações, né, dos donos. São ações daqueles que dirigem a sociedade. Tudo bem? Você pode ter ação ordinária e ação preferencial. Ação preferencial não dão direito a voto na Assembleia de Acionistas, porém dão prioridade no recebimento de dividendos ou no reembolso do capital em caso de liquidação da companhia. Fecha aqui em mim. Ação preferencial. Eu comprei uma ação do Banco do Brasil, eu comprei uma ação do Vale do Rio Doce, eu comprei uma ação da Petrobras. Sou um acionista preferencial, sem direito a voto. Mas no momento do final do exercício, de distribuir os dividendos, eu recebo primeiro. Ou seja, eu tenho preferência na distribuição dos lucros e dos dividendos. Significa dizer que eu recebo primeiro, eu recebo prioritariamente, antes do acionista ordinário. E no caso de liquidação da companhia, também recebo primeiro. Se a empresa entrar sob intervenção, e nessa intervenção, de fato, né, houver a venda de um patrimônio, ou se a empresa falir, recebo primeiro. Volta lá. De acordo com a legislação, as companhias podem emitir 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais. Mas, atualmente, as empresas têm reduzido o percentual de ações preferenciais de acordo com orientações da governança corporativa da Bolsa de Valores. Então, quando a gente fala 50%, é o valor máximo. 50% de ação ordinária, 50% de ação preferencial. Nota importante, todas as ações emitidas são nominais. Não são mais permitidas ações ao portador. Antigamente poderia. Fecha aqui em mim. Em se tratando de um título privado, de uma ação, só uma perguntinha. Onde elas ficam custodiadas? Na CETIP, que é para papel privado. Beleza? A gente abordou isso anteriormente, não é verdade? Direito dos acionistas. Volta lá. Primeiro direito que o acionista tem, dividendos. Conforme a Lei 6.404/76, que é a lei das SAs, os acionistas têm direito, no mínimo, a título de dividendos equivalente a 25% do lucro líquido. 25% do lucro líquido, depois que você fechar os demonstrativos contábeis e você fechar o balanço patrimonial, fica com os acionistas. Fechando aqui em mim. Respeitado a quantidade de ações do capital social. O percentual de cada um. Quem é que recebe primeiro? Não é quem tem mais ações. Quem recebe primeiro, quem tem preferência, é acionista preferencial. Aquele que acreditou na empresa, aquele que acreditou no negócio, aquele que acreditou na instituição. Esse recebe primeiro. Volta lá. Qual o direito do acionista? Subscrição. Os acionistas terão direito a subscrever novas ações lançadas pela companhia, com preços e prazos determinados. Então, o acionista pode subscrever novas ações? Sim. O que significa isso? Significa dizer que você pode colocar novas ações no mercado. Claro que dentro desse contexto, eu estou falando muito mais do acionista ordinário, aquele que dirige a organização. Também pode subscrever novas ações dentro daquele teto máximo, 50% para a ordinária, 50% para a preferencial. Ainda no slide, bonificação. Os acionistas receberão gratuitamente novas ações emitidas quando do aumento do capital social usando os lucros e reservas. Fecha aqui. Se o capital social aumentar, significa dizer que você tem mais lucro, você tem mais rentabilidade. Se as ações são em percentual do capital social e o capital social vai aumentando, significa dizer que, em vez de eu receber mais dinheiro, pode ficar combinado numa assembleia de eu ser bonificado com novas ações. Ou seja, o acionista também tem esse direito, tudo bem? Bonificação. Só que não é em dinheiro, porque se fosse em dinheiro seria dividendos. Quando a gente fala bonificação, é receber novas ações, um novo lote ou uma nova quantidade de ações.
Volta lá. Desdobramento ou split. Os acionistas terão direito ao recebimento de novas ações quando da diluição do capital social em um maior número de ações, cujo objetivo é dar maior liquidez aos títulos. Fecha aqui em mim. Então, não é o capital social que está aumentando, em cima do capital social, né, eu recebo bonificação, eu recebendo novas ações. Não é isso. Imagine, volta para aquele exemplo ali, ó. Primeiro exemplo, que o meu capital social é 1 milhão, dividido em 250 mil ações. Vamos supor que de 250 mil eu vá para 500 mil ações. Cada ação tem o valor de R$2. Você concorda comigo? Concorda ou não concorda? Se eu tenho 250 mil ações, e se dessas ações, cada ação tem o valor de R$4, 500 mil ações vai ter o valor de R$2. Então, dentro do nosso contexto, se nós temos desdobramento ou split, eu recebo novas ações. Qual o objetivo de fazer isso, professor? Fazer com que as ações fiquem mais baratas e tenham maior liquidez. Você venda mais facilmente. Quer ver? Acompanhe comigo aqui ó, o que eu acabei de falar para você. Ó. Capital social da organização, 1 milhão. Beleza. Vamos supor que eu tenha 10% das ações. Beleza? Então, hoje eu tenho, né, como a gente tinha dado aquele exemplo, 250 mil ações a R$4 cada ação. 4 vezes 250, 1 milhão. 10% dessas ações, né, ou seja, eu tenho das 250 mil ações, nesse primeiro contexto, eu tenho 25 mil ações. Eu tenho 10%. Se por acaso, decidido pela Assembleia, eu passar a ter 500 mil ações ao valor de R$2, 2 vezes 500 mil dá 1 milhão. Eu vou continuar tendo 10%, só que em cima dos 500 mil, agora eu vou ter o quê? 50 mil ações. Veja que o valor das ações continua o mesmo, porque 25 mil vezes 4 e 50 mil vezes 2 dá 100 mil do mesmo jeito. Eu continuo tendo 100 mil. Mas qual a vantagem do desdobramento ou split? A vantagem é que a ação sendo mais barata, eu tenho maior liquidez. Eu consigo negociar e consigo vender a ação mais facilmente. A ação fica mais fácil de você negociar, fica mais fácil de você vender, fica mais fácil de você passar isso para frente, fica mais fácil de você negociar, porque ela tem uma liquidez menor, né? Ou seja, ela tem um valor menor e o maior grau de liquidez, não a liquidez menor, maior grau de liquidez, porque o valor dela é um valor menor. Então, tudo isso acontece, voltando aqui para o meu contexto, quando nós temos o que basicamente, né? Desdobramento ou split, diferente da bonificação. Veja que nesse caso do desdobramento ou split, o capital social continuou do mesmo jeito. Quando a gente tem bonificação, o capital social aumenta. Se o capital social aumenta, eu recebo proporcionalmente aquela quantidade de ações em cima de um novo capital. Então, não confunda bonificação com desdobramento ou split. Tudo bem? Bom, continuando, olha lá. Tag along corresponde a um direito dos acionistas minoritários em receberem o mesmo valor ou percentual equivalente ao que foi pago aos controladores. Quem adquire o controle acionário da empresa pode pagar um prêmio aos acionistas minoritários equivalente à diferença entre o valor de mercado de ações e o valor pago por ação integrante ao do bloco controlador. Então, eu estou pagando por um acionista minoritário a diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago. Significa dizer que aquele acionista minoritário teve um ganho. Porque se eu comprei a empresa e a partir de agora eu tive o controle acionário, se a empresa foi vendida, subentende-se que houve uma valorização nas ações. Então, o acionista minoritário continua com a ação, só que ele recebe um prêmio. Então, tag along significa o quê? Extensão do prêmio de controle. Fecha aqui em mim. Se uma empresa estava no mercado num valor e ela foi vendida, nesse contexto de valorização,
Subentende-se, nesse contexto, que ela foi vendida mais cara do que ela foi adquirida. Se ela foi vender mais cara, né, se ela foi vendida mais cara, o acionista minoritário, de uma certa forma, teve uma valorização da ação. Mesmo que ele não queira negociá-la fora, o acionista que comprou, o novo controlador, pode bonificá-lo, porque ele comprou a empresa. Se ele comprou a empresa, foi porque a empresa fez bons investimentos e ela trouxe retorno. E esse acionista minoritário, ele participou disso. Então ele ganha um bônus, ele ganha um prêmio, porque está lá fiel e tem aquela ação daquela organização. Como é que chama isso? Tag along, ou seja, extensão do prêmio de controle. Extensão do prêmio de controle. Tudo bem? Nesse contexto, é mais acionista ordinário. Não necessariamente apenas acionista preferencial, mas é mais voltado para acionista ordinário. Tudo bem? Volta lá. Muito importante. Mercado de ações. Nós temos o mercado primário e nós temos o mercado secundário. Mercado primário, quando do lançamento direto das ações por uma sociedade anônima, que é uma oferta pública inicial. Nesse caso, neste mercado, temos as operações de underwriting. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais desse termo underwriting. Então, toda vez que você tiver uma oferta pública inicial e você colocar uma ação no mercado pela primeira vez, ou seja, oferta pública inicial, dizemos que essa ação está sendo negociada no mercado primário. Lá na sua direita, mercado secundário, mercado onde são negociadas em bolsas de valores as ações emitidas anteriormente. Significa dizer, né, que essas ações não são direcionadas para a empresa, elas pertencem aos proprietários das ações. Significa dizer que a ação já está rodando no mercado. À sua esquerda, os recursos obtidos no mercado primário vão diretamente para a empresa emissora dos títulos e serão usados na expansão de suas atividades e em novos investimentos. Fecha aqui em mim. A minha empresa é uma SA de capital aberto, fiz uma oferta pública de ações pela primeira vez. Significa dizer que houve um IPO, oferta pública inicial, primeira vez no mercado. Tudo bem? Alguém pode fazer intermediação, um banco de investimento, underwriting. Depois eu falo de underwriting para você. Então veja, alguém me representou e alguém lançou essa ação no mercado. Tudo bem? Na primeira vez que essa ação é negociada, o dinheiro vem direto para a empresa, acionista preferencial, aquele que fez o investimento na empresa, na organização, e ele fez o investimento para o crescimento da empresa. Se ele é acionista preferencial, ele tem preferência na distribuição dos lucros ou na distribuição dos dividendos. Oferta pública do mercado primário. Então, mercado primário, você negocia a ação da empresa pela primeira vez e o dinheiro auferido na venda vai direto para o cofre dela. Já no mercado secundário, alguém que comprou e pagou a empresa, ele está negociando a ação para outro. Porque a ação pode valorizar, ele pode vender essa ação também. Isso é mercado secundário. Então, no mercado secundário, quando eu vendo a ação para alguém, o dinheiro não vai entrar mais no bolso do cofre da empresa, e sim ele vai entrar no bolso daquele que comprou no mercado primário. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Lembrando que no mercado primário, a empresa que tem ação preferencial e ela negocia no mercado, esse dinheiro serve para ela como investimento. Ela vai usar esse dinheiro como investimento para ampliar suas atividades e para ela crescer, para que ela possa ter crescimento. Tudo bem? Operações de underwriting, que eu comentei agora há pouco, vou falar dela. Volta lá. Underwriting corresponde a uma operação autorizada a banco de investimento e demais instituições que compõem o sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. O que significa dizer? É uma distribuição pública, venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação do pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários. Em outras palavras, as instituições autorizadas a mexer nesse mercado fazem a intermediação, a colocação, o lançamento, a distribuição no mercado de capital de ações, debêntures e outros papéis de títulos e valores imobiliários para para investimento ou revenda no mercado de capitais. Elas fazem isso, colocam esse papel no mercado, fazem a intermediação, o underwriting, recebendo uma comissão pelos serviços
prestados. E essa comissão vai ser proporcional ao volume de lançamento, ao valor total de ações que foi lançado naquele momento. Tudo bem? Ou seja, fecha aqui. Quem é que faz underwriting? Banco de investimento. Quem é que faz underwriting? Distribuidoras, né, e corretoras de títulos e valores imobiliários. Aquelas que compõem e distribuem, né? Tudo bem? Dentro do mercado. Lembrando, mais uma vez, que corretora e distribuidora de título e valor imobiliário vai ser fiscalizada pelo Banco Central. Vai ser fiscalizada pelo Banco Central. Não se esqueça disso, meu filho. Tudo bem? Bom, tipos de underwriting. Tudo bem? Nesse contexto agora que eu vou falar de underwriting, fecha aqui em mim. Nesse contexto agora de underwriting, eu estou falando de instituição financeira. Não estou falando simplesmente de uma corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários. Então, nesse contexto, eu estou falando de banco de investimento. Banco de investimento que opera em operação de underwriting. É mais nesse contexto agora, tá certo? Existem 4 tipos de underwriting. Volta lá. Garantia firme. Operação na qual a instituição financeira coordenadora da operação garante a colocação de determinado lote de ações a um determinado preço previamente pactuado com a empresa emissora, assumindo o risco total da operação. O que significa dizer? Que se a ação não for vendida, o banco vai lá mesmo e compra. Ele assume o risco total da operação. Fecha aqui em mim. Se o próprio banco, se a própria instituição financeira, o banco de investimento, ele compra a ação, a empresa vai receber. Se ela não vender no mercado, ela recebe. É claro que o banco cobra uma comissão. Então, na garantia firme, a comissão tende a ser maior. É porque o banco garante que vai vender. E se não vender, ele mesmo compra. Beleza? Volta lá. Melhores esforços. Best efforts. Caracterizam-se pelo compromisso assumido pela instituição financeira de desenvolver os melhores esforços para revender o máximo de uma emissão junto aos seus clientes nas melhores condições possíveis por um prazo determinado. Não existe um compromisso formal, né, de viabilizar a colocação e a instituição não assume nenhuma obrigação financeira. Fecha aqui em mim. Nos melhores esforços, ela não garante que se não vender vai comprar. Então, ela não compra, ela não garante isso. Ela garante que vai ter o melhor esforço possível para colocar aquela ação, aquele papel no mercado e conseguir vender. Ela assume esse compromisso dentro daquele prazo pré-estabelecido, mas não assume obrigação financeira. Se ninguém comprar, a empresa, o banco não garante que ele próprio vai comprar. Não se garante isso. Tudo bem? Volta lá. Stand-by. Compromisso assumido por uma instituição financeira de subscrever as ações que ela não conseguiu colocar no mercado dentro do período previsto. O que significa dizer? Fecha aqui. A ação está em stand-by. Naquele momento que foi prometido colocar no mercado, exemplo, melhores esforços, eu fiz o melhor esforço, mas não vendi. Então a ação está em stand-by. Significa dizer que a qualquer momento, quando pintar o investidor, o banco coloca a venda. Claro que ele cobra uma comissão, mas ele não faz também dentro disso ter um compromisso financeiro. Ele faz um compromisso e assume o risco total quando nós temos a garantia firme. Volta lá. Book building. Oferta global, global offering das ações de uma empresa, visando a colocação de seus papéis no país e no exterior. Então, o que é book building? É quando um banco faz uma oferta global, dentro e fora do país. Dentro e fora do país. Então, galera, fecha aqui. Garantia firme, melhores esforços e stand-by geralmente acontecem no país. Book building pode acontecer dentro ou pode acontecer fora do país. Também é um tipo de esforço que uma instituição financeira faz para lá fora também conseguir comercializar os papéis, as ações de uma empresa que está sediada ou tem sede no Brasil. Beleza? Bom, notas importantes, fecha lá. Não há uma definição prévia em relação ao preço pelo qual os títulos serão comercializados. Fecha aqui em mim. Significa dizer que você coloca no mercado, né, a ação, ela tem um valor, ela pode ter um valor nominal. Mas não quer dizer que necessariamente você define o preço que você vai vender a ação. O preço que você define para uma ação depende muito do resultado da empresa. Então existem empresas no mercado
que valorizam-se no mercado, valorizam as suas atividades, a ação que, teoricamente falando, poderia ser comercializada por um valor, esse valor sobe. Tem ações que estão no mercado, mas às vezes não tem um grande conceito e as ações podem desvalorizar, uma turbulência mundial, uma crise, um anúncio, ou alguma coisa também pode acontecer de forma que você não tenha, né, vamos dizer assim, uma valorização das ações de uma empresa. Volta lá, as ofertas públicas são regulamentadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Muito importante, à sua direita, oferta primária. Lançamento de novas ações pela empresa, caracterizando uma captação de recursos novos para o caixa da empresa. Isso é uma oferta primária. Toda vez que uma empresa lança novas ações, não quer dizer necessariamente que ela esteja participando do mercado pela primeira vez. Quer dizer, né, que nesse caso ela está lançando um lote novo de ações. Já uma oferta secundária, venda de ações por parte do acionista que se retiraram da companhia. Nessa operação, os recursos irão direto para o acionista. Então, fechando aqui, se é uma oferta secundária, um acionista já comprou a ação da empresa e está vendendo para um terceiro. Mercado secundário, oferta secundária. Então, nesse caso da oferta secundária, os recursos auferidos pela venda não vão ficar de posse, nem vão ficar no caixa da empresa, né, que colocou aquele lote à venda na oferta primária. Tudo bem? Mercado à vista de ações. Existe mercado à vista e existe mercado futuro. Não confunda. Existe mercado à vista e existe mercado futuro. Não confunda. Mercado à vista de ações. Fecha lá. Uma operação à vista é a compra ou venda no pregão da Bolsa de Valores de determinada quantidade de ações para liquidação imediata. Quando a gente fala liquidação imediata, tem a física e tem a financeira. Liquidação, comprei e recebi quase que em tempo real. Claro que tem um prazo. Então nós temos a liquidação física e a liquidação financeira. Liquidação física, entrega dos papéis, é feita em D+2. Quando a gente fala papel, é mais recibo, tá? Porque o valor, vamos dizer assim, o título de verdade de ação fica na CETIP. A liquidação financeira é D+3, ou seja, 3 dias úteis após a data da operação. Então, em regra, nós temos a liquidação física, que é a transferência, e o documento fica custodiado em CETIP, e nós temos a liquidação financeira. Então, liquidação física, fecha aqui, D+2. Liquidação financeira, D+3, pagamento. Lembrando, uma coisa importante, existe o mercado à vista e existe o mercado futuro. No mercado futuro, a gente faz um compromisso agora e vai comprar e pagar depois. Mercado à vista, liquidação física e financeira é agora. Liquidação física, entrega dos papéis D+2, né, o dia da operação mais 2 dias úteis, e a liquidação financeira D+3. Né? Volta lá. É permitida no mercado à vista a realização de operações de compra e venda de uma mesma ação em um mesmo pregão, por uma corretora ou por conta de um mesmo investidor. Tal tipo de operação se caracteriza como uma operação de arbitragem conhecida como day trade, ocorrendo sua liquidação financeira por compensação em D+3. Então, no mesmo dia, no mercado à vista, posso comprar e vender a mesma ação? Sem problemas. Mesmo que o pagamento seja feito na hora, sem problema nenhum. Digo mais, fecha aqui em mim. O day trade é muito comum. Comprar e vender a ação no mesmo dia. Às vezes o mercado está muito agitado, tem uma notícia nova no mercado, as pessoas estão investindo muito em ações, ou estão vendendo muito, ou uma outra razão, uma outra situação, ou uma outra circunstância, uma instabilidade econômica. Isso acontece. Então eu posso comprar e vender no mesmo dia, mesmo que a liquidação física não ocorra agora, nem a liquidação financeira. Pode acontecer isso? Pode, com certeza. Beleza? Nota importante, volta lá. As ações são negociadas na Mega Bolsa, sistema eletrônico de negociação. Por ele, a oferta de compra ou venda é feita através de terminais de computadores. Fecha aqui. Antigamente era tudo feito assim presencialmente, né? Corretor gritando. Hoje é tudo feito no computador. Compradores e vendedores se encontram no ambiente virtual. Você tem mais segurança nas operações. Significa dizer que você tem mais transparência nas operações e significa dizer que você tem muito mais agilidade. E se você for um bom investidor, você pode investir em bolsas no mundo todo, Tóquio, Bolsa de Nova York, você pode comprar e vender papéis.
Isso em tempo real, 24 horas por dia, dependendo do fuso. Volta lá. O encontro das ofertas e o fechamento dos negócios são realizados automaticamente via computador da BMF Bovespa. Tudo bem? Ou seja, você faz tudo por computador e o pregão, as compras, as vendas, vai ser encerrado automaticamente quando o sistema fechar dentro do Brasil, naquele horário pré-estabelecido. Olha só, principais tipos de ordem de compra e venda em mercado à vista. Quando eu falo compra e venda em mercado à vista, tem liquidação física e liquidação financeira. Liquidação física D+2, liquidação financeira D+3. Então, quais são os tipos de ordem de compra? Ou seja, alguém vai intermediar você. Fecha aqui. Para você participar de assim, Bolsa de Valores da Bovespa, né, da BMF, Bolsa de Mercado de Futuros, você precisa de alguém para intermediar você. Pode ser um banco ou pode ser uma corretora. Tudo bem? Pode ser um banco com garantia firme, underwriting, ou pode ser um representante, uma corretora que pode comprar em nome próprio, em nome de terceiros, ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários que só compra em nome de terceiros. Então, quando você dá uma ordem de compra e venda no mercado à vista, existem algumas ordens que você pode dar para este representante. Essa ordem que você vai dar depende do seu objetivo, depende das condições e depende do que está acontecendo no mercado. Então, desse contexto, volta lá. Ordem a mercado. Quando o investidor especifica a corretora apenas a quantidade e as características dos títulos que deseja comprar ou vender, e sua execução deve ser imediata. Então, guarda essa palavrinha mágica aí, ó. Ordem a mercado. Quantidade e característica do título. Quero comprar X quantidade de ações de empresa no segmento bancário. Então, por essa ordem a mercado, quem está representando a empresa, quem está representando a instituição, tem que acatar e obedecer essa ordem, de acordo com as características dos títulos e da quantidade de títulos que alguém quer comprar ou vender. Na ordem administrada, ocorre da seguinte maneira. Quando o investidor, ele especifica a corretora apenas a quantidade e a característica dos títulos que deseja comprar e vender no momento, né? E isso não deve ser feito imediatamente. Ou seja, na ordem a mercado, eu quero comprar ou vender agora. Já na ordem administrada, eu quero comprar ou vender, eu determinei as características dos títulos e a execução fica a critério da corretora. Fecha aqui em mim. Na ordem a mercado, falo, meu filho, quero comprar e vender agora. Venda, pelo preço que você conseguir. Já na ordem administrada, a corretora que me representa e vai ganhar uma comissão em cima da venda, ela pode vender a ação no momento que ela valorizar mais e que a corretora perceber que eu posso ter uma perda, que o valor pode cair. Aí, nesse caso, é que a gente tem essa ordem chamada ordem administrada. Então, essa execução da compra e venda do título, de acordo com as características, de acordo com a quantidade, fica a critério da corretora ou da distribuidora. Ou do banco, né? Tudo bem? Nesse caso, né, a corretora ou distribuidora, na ordem administrada, ela vai procurar fazer o melhor negócio possível para mim, que sou representado por ela. Já na ordem limitada, volta lá. Quando o investidor estabelece o preço máximo mínimo pelo qual quer comprar ou vender determinada ação, ela somente será executada por um preço igual ou melhor que o indicado. Então, nesse caso, eu não estou preocupado com a característica e nem com a quantidade do título. Eu estou preocupado com o preço máximo ou estou preocupado com o preço mínimo. Por isso que a gente chama de ordem limitada. Ordem limitada a determinado preço. Esse preço, por exemplo, para vender, pode ser um preço igual ou melhor que o preço indicado. Mas existe um preço máximo, um teto máximo que, né, de fato, o corretor ou distribuidor de título e valor mobiliário deve acatar e deve seguir. Ordem limitada. Então, fecha aqui em mim. Ordem a mercado. Eu determino a característica do título, a quantidade e o momento. Eu quero que faça isso agora, mesmo que eu perca um pouquinho de dinheiro. Na ordem administrada, a quantidade e as características dos títulos. Só que o momento melhor da compra ou da venda fica a critério da administradora, no momento que ela entender que é o momento mais adequado. Já na ordem limitada, a gente fixa o preço.
Preço máximo e preço mínimo. É claro que no preço mínimo, né, se ela conseguir um preço melhorzinho, melhor para mim. Isso é o quê? Uma ordem limitada. Ou seja, são algumas formas de compra, ordem de compra e ordem de venda desses papéis no mercado, em especial de títulos e valores imobiliários, que é no mercado de capitais, nesse contexto, sempre trabalhando com o mercado à vista. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!